Precisamos de talentos mais famintos que possam atingir metas mais altas, explicou Marcos Pereira, enquanto deslizava os papéis de rescisão sobre a mesa de conferência polida. A empresa está se movendo em uma nova direção. Meu nome é Rafael Souza. 46 anos. 9 anos como executivo de conta sênior na Triana Corp em Cidade Nova. Passei quase uma década construindo um portfólio de clientes que representava quase 40% da receita da empresa. Sem atalhos, apenas longos dias, viagens constantes e relacionamentos construídos com base na confiança. Sorri, agradeci a ele pela oportunidade e saí sem argumento. Marcos Pereira chegou há 6 meses como nosso novo vice-presidente de vendas, trazido pelo CEO para revigorar a equipe. Ele usava ternos personalizados, falava em frases motivacionais, mas nunca se juntou a mim em uma chamada de cliente. 3 semanas depois de começar, ele implementou uma nova estrutura de comissão que cortou meus ganhos em 20%, apesar de meus números serem consistentemente fortes. Os sinais estavam lá. Minha mesa foi movida para um canto durante as reformas do escritório. Meu nome desapareceu dos convites para reuniões. Consertando meu computador enquanto eu estava almoçando, descobri pequenas coisas que não valem a pena mencionar, mas são o suficiente para saber que algo estava por vir. Coloquei 9 anos em uma única caixa de papelão, fotos de família, uma caneca de café que minha filha pintou e uma pasta de informações de contato do cliente que eu mantinha separada do banco de dados da empresa. Só hábito mesmo. Precisa de ajuda com isso? Perguntei a Silvia Costa, da contabilidade. Ela parecia genuinamente confusa. Você está mudando de escritório? Perguntou ela. Algo assim. Respondi, não querendo fazer uma cena. No elevador descendo, eu fiquei ao lado de Henrique Silva, nosso CEO. Ele assentiu, sem realmente me ver, muito focado em seu telefone. Ele não tinha ideia do que Marcos tinha acabado de fazer, ou o que isso significaria para as projeções trimestrais, mas ele logo saberia. Caminhando até meu carro, não senti raiva, apenas uma estranha sensação de clareza, como acordar de um longo sonho confortável e descobrir que a casa nunca foi realmente sua para começar. Eu dirigi para casa em silêncio, sem ligações, sem rádio, apenas pensando no amanhã. Meu telefone vibrou quando entrei na minha garagem. Fábio Almeida, meu maior cliente. A renovação anual do contrato era na semana que vem. Ele me mandou uma mensagem sobre reservas para jantar quando ele estivesse na cidade. Ele ainda não sabia. Ninguém sabia. Coloquei o telefone no balcão da cozinha sem atender e olhei pela janela. 9 anos de relacionamento com clientes, todos, construídos com base na minha palavra e na minha confiabilidade. Marcos não demitiu um funcionário hoje. Ele cortou a única linha que conectava a Velox Corp a milhões em receita. E ele não tinha ideia. Eu entrei para a Velox Corp quando ela ainda se chamava Valorem Consultoria Financeira, antes da reformulação da marca e do escritório chique no centro da cidade. Henrique me contratou, ele mesmo, vindo direto de um concorrente, onde eu estava atingindo metas, mas sendo preterido para a promoção. Eu quero alguém que conheça esse mercado, ele disse. Alguém em quem os clientes confiem. Por 7 anos ele estava certo em confiar em mim. Eu construí nossa base de clientes de empresas regionais para contas nacionais. Estendi nossos contratos de termos de 1 ano para 3 e 5. Trouxe a indústria forte quando eles deixaram nosso maior concorrente. Adicionei o Grupo Rocha quando ninguém pensava que tínhamos uma chance. Minha esposa, Carla Santana, costumava brincar que eu era casado com meus clientes. Jantar na quinta noite com os Johnson novamente? Ela perguntava, já sabendo a resposta. As crianças se acostumaram a me ver perdendo jogos de bola e recitais. O trabalho do papai se tornou normal para eles. Prometi que valeria a pena algum dia. 3 promoções, 2 expansões de escritório e uma recessão depois, a Velox Corp cresceu de uma operação de 4 milhões de reais para uma empresa de 30 milhões de reais, com minhas contas responsáveis por cerca de 12 milhões disso. Não que alguém tivesse calculado a porcentagem exata até Marcos chegar. A primeira bandeira vermelha apareceu durante uma reunião de revisão trimestral,
3 meses depois que Marcos assumiu as vendas. Sua taxa de aquisição de clientes estagnou, ele disse, apontando para um gráfico que mostrava que eu só havia adicionado 2 novas contas naquele trimestre. Porque estou focado em expandir relacionamentos existentes, expliquei. O contrato da indústria forte acabou. De dobrar. O futuro está nos novos negócios, insistiu Marcos. Precisamos de caçadores, não de fazendeiros. Uma semana depois, minha assistente executiva, Letícia Gomes, foi transferida. No mês seguinte, minhas solicitações de viagem exigiram aprovação adicional. Meus relatórios de despesas voltaram, com perguntas. Comecei a ouvir rumores sobre novos talentos sendo entrevistados. Jovens com propostas agressivas e nenhuma experiência no setor. Marcos os chamou de disruptores. No mês passado, ele contratou Camila Figueiredo, de 29 anos, de uma startup de tecnologia. Durante sua primeira semana, ela foi designada para se juntar a mim em uma ligação com Fábio Almeida. Nenhuma explicação, nenhuma introdução adequada, apenas mostrando a ela o básico. Fábio percebeu. Depois da ligação, ele me mandou uma mensagem. Quem é a garota nova? Você está treinando sua substituta? Eu ri disso. Apenas expandindo a equipe. Mas dirigindo para casa naquela noite, senti algo mudar em meu intestino, o tipo de certeza que vem de anos lendo salas de reunião e rostos de clientes. Algo não estava certo. Eu deveria ter confiado nesse sentimento antes. Coloquei minha caixa de papelão no balcão da cozinha e me servi de 2 dedos de bourbon. A casa estava vazia. Carla estava na casa de sua irmã em Denver, durante a semana, ajudando com um novo bebê. Eu precisava do silêncio. Peguei meu telefone pessoal e rolei meus contatos. 9 anos de relacionamentos, mais de 200 clientes, fornecedores e conexões da indústria. Pessoas que confiaram em mim para cuidar de seus negócios. Pessoas que assinaram com a Velox Corp por minha causa, não por nosso marketing corporativo ou escritório chamativo no centro da cidade. Meu telefone de trabalho, agora desativado, na caixa, continha apenas a correspondência oficial. Os convites para jantar, saídas de golfe, números de celular pessoais de CEOs e tomadores de decisão, tudo isso estava aqui no meu dispositivo pessoal. Informações que acumulei por ser alguém com quem as pessoas queriam trabalhar. Tomei um gole da minha bebida e senti uma estranha calma tomar conta de mim. Nenhum pânico, nenhum desespero sobre o pagamento da hipoteca ou seguro de saúde, apenas uma compreensão clara do que tinha acontecido e do que aconteceria a seguir. O bourbon queimou ao descer. 9 anos de semanas de 60 horas, de jantares, em família perdidos e jogos da liga infantil, 9 anos de construção. Algo que eu pensei que era meu, só para descobrir que não era. Abri meu laptop e acessei meu contrato de trabalho. A cláusula de não concorrência estava lá, mas era de escopo limitado. 1 ano e aplicável somente se eu saísse voluntariamente. A demissão mudou as coisas. Não havia barreira legal para levar meus clientes para outro lugar. Meu telefone tocou novamente. Fábio Almeida. Reserva para jantar confirmada para quinta-feira. Ansioso para discutir a renovação. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Fábio Almeida representava R$1.700.000 em negócios anuais para a Velox Corp. Sua empresa Indústria Forte estava comigo há 6 anos. Antes disso, 3 anos na minha empresa anterior, quase uma década de confiança. E ele não estava sozinho. O Grupo Rocha, Westfield Properties, Indústria Martins, juntos, eles foram responsáveis por outros R$1.500.000. Todos eles tinham renovações de contrato chegando nos próximos 30 dias. Todos eles negociaram exclusivamente comigo. Eu coloquei meu copo no chão e tomei uma decisão. Não ligaria para ninguém esta noite. Não enviaria e-mails raivosos ou faria ameaças. Eu dormiria com isso. Acordaria lúcido e faria exatamente 3 ligações. Não para desabafar ou reclamar, apenas para informar meus clientes mais próximos que eu não estava mais com a Velox Corp imediatamente. O resto aconteceria sozinho. Tirei as fotos de família da minha caixa.
a formatura da minha filha, o casamento do meu filho, a viagem para Yellowstone. Quase cancelamos por causa de uma emergência de cliente. Eu já tinha perdido muita coisa. Amanhã eu começaria a fazer escolhas diferentes. Terminei meu bourbon e subi para dormir em uma casa vazia. Pela primeira vez em anos, eu não estabeleci um alarme. Nenhum voo cedo, nenhuma projeção trimestral para revisar antes do amanhecer. Apenas a calma certeza de que Marcos Pereira cometeu um erro catastrófico. E eu não precisava fazer nada além de me afastar e deixar acontecer. Fiz minhas 3 ligações na manhã seguinte. Sem drama, apenas fatos. Fábio Almeida. Não estou mais com a Velox Corp desde ontem. Queria que você ouvisse isso diretamente de mim. Sua resposta foi imediata. O que aconteceu? Quem está cuidando da nossa conta agora? Marcos Pereira provavelmente entrará em contato. Ou talvez Camila Figueiredo. Uma longa pausa. A garota da reunião. Ela não conhece nossos negócios. É tudo o que posso te dizer. O resto é sua decisão. Conversas semelhantes com Eduardo Rocha e Daniel Martins. Nenhuma sugestão, nenhum discurso de recrutamento. Apenas informações entregues com a mesma confiabilidade que eles esperavam de mim. Ao meio-dia, meu telefone pessoal estava vibrando constantemente. Outros clientes tinham ouvido. A indústria era pequena daquele jeito. Às 14 horas, Henrique Silva ligou. Deixei ir para o correio de voz. Darren, aqui é Henrique. Precisamos conversar sobre sua transição. Vários clientes estão expressando preocupações. Por favor, me ligue de volta imediatamente. Eu não liguei. Em vez disso, dirigi até o centro da cidade para me encontrar com Ricardo Duarte, advogado especializado em direito trabalhista. Eu ajudei seu genro a garantir financiamento para um restaurante há 3 anos. Ele me devia um favor. Eles não podem impedi-lo de trabalhar, confirmou Ricardo, após revisar meus papéis de demissão. Mas eles tentarão assustar seus clientes, seguindo você. Prepare-se para isso. Às 16 horas, o departamento jurídico da Velox Corp enviou um lembrete por e-mail sobre as obrigações de confidencialidade. Às 17 horas, Marcos enviou uma mensagem de texto. Vamos discutir seu pacote de saída. Pode haver espaço para trabalho de consultoria. Tarde demais. Meu telefone vibrou novamente às 17h30. Fábio acabou de desligar uma ligação com seu CEO e o vice-presidente que o demitiu. Eles prometeram continuidade. Disseram que Camila cuidaria de tudo pessoalmente. Então, ofereceram um desconto de 10% na renovação. O que você disse a eles? Eu perguntei. Que eu pensaria sobre isso. Eu não disse nada. Fábio continuou. Eu enviei aviso de rescisão do nosso contrato citando mudança na gestão de relacionamento. Henderson e Martins fizeram o mesmo. Ainda assim, eu não disse nada. Darren, onde você está pousando? Porque onde quer que seja, é para lá que nosso negócio está indo. Naquela noite, mais 3 empresas do meu portfólio enviaram avisos de rescisão para a Velox Corp. Pela manhã, o total era 8, representando mais de 3.200.000 reais em contratos. Henrique convocou uma reunião de emergência do conselho. Eu sei porque Letícia Gomes, minha ex-assistente, me mandou uma mensagem. Caos completo aqui. Marcos tentando culpar você por adulteração de clientes. CEO, perguntando por que ninguém previu isso. Meu telefone tocou novamente. Um número que não reconheci. Rafael Souza, eu atendi. Roberto Almeida aqui, Ascendência Corp. Uma concorrente, empresa menor, melhor reputação. Ouvi dizer que você está disponível e vários de nossos amigos em comum falam muito bem de você. Estou ouvindo. Posição de vice-presidente sênior. Bônus de assinatura de 6 dígitos. Autonomia total para gerenciar suas próprias contas e um assento em nosso comitê executivo. Quando você gostaria que eu começasse? O que você acha de amanhã? Aceitei na hora, não por urgência ou desespero, mas porque era exatamente o que eu queria. Respeitar a autonomia e reconhecer o valor que eu trouxe. Naquela tarde, Marcos mandou mensagem novamente. O conselho aprovou um pacote de retenção,
salário integral por 6 meses, mais opções de ações. Apenas nos ajude a fazer a transição de suas contas. Eu não respondi. Não havia nada a dizer. Eles tiveram 9 anos para avaliar o que eu construí. Agora estavam lutando para colocar um preço nisso depois do fato. Muito pouco. Muito tarde. Uma semana em meu novo cargo na Ascendência Corp, Letícia me ligou de um número pessoal. Você precisa saber o que aconteceu, ela disse. Não era só Marcos querendo seu próprio pessoal. Sentei-me em meu novo escritório de canto, maior do que o da Velox Corp, e ouvi enquanto 9 anos de história se reorganizavam em uma imagem mais clara. Eles estavam planejando vender a empresa. Letícia explicou. A Capital Vértice fez uma oferta há 2 meses, mas com condições. Eles queriam trazer sua própria conta. Os gerentes dos principais clientes os integram às suas empresas de portfólio existentes. As peças se encaixaram. Marcos Pereira não havia sido contratado para aumentar as vendas. Ele foi trazido para contas de transição longe de mim, tornando-as ativos da empresa, em vez de relacionamentos vinculados a um único executivo. Como você sabe disso? Perguntei. Ainda estou designada para a suíte executiva. Vejo os documentos. Ouço as conversas. Ontem, eles retiraram a oferta. A Veritas não comprará sem a base de clientes que você construiu. Depois que desligamos, fiquei sentado, por um longo tempo. 9 anos de lealdade, e eles estavam dispostos a me separar dos meus clientes como se fosse remover um intermediário. Não porque eu falhei, mas porque tive muito sucesso. Os relacionamentos eram muito fortes e pessoais. Eles precisavam que eu fosse embora antes que os clientes pudessem ser reembalados como ativos corporativos. Abri meu laptop e verifiquei meu e-mail. Mais ex-clientes entraram em contato. A indústria estava agitada com a notícia. Rafael Souza havia se mudado para a Ascendência Corp, e os clientes estavam seguindo as ações da Velox Corp, que caiu 12% em 5 dias. Meu telefone vibrou, com uma mensagem de Henrique Silva. Podemos nos encontrar? Só você e eu, sem advogados. Eu não respondi imediatamente. A traição mais profunda se instalou em meu estômago como chumbo frio. Não apenas demitido, mas sacrificado deliberadamente, como parte de um jogo de xadrez corporativo. Peguei o telefone e liguei para Igor Carvalho. Preciso te perguntar uma coisa, eu disse. A Velox Corp tentou apresentar você a alguém da Capital Vértice nos últimos meses? Uma pausa. Como você sabia? Ele respondeu. Eles trouxeram um cara, Paulo Vieira, durante nossa revisão trimestral. Disseram que ele era um consultor estratégico que estava olhando para nossa indústria e fez muitas perguntas sobre nossas necessidades futuras. Confirmação. Eles estavam desfilando representantes da Capital Vértice na frente dos meus clientes, preparando o terreno para a transição, enquanto eu ainda estava empregado, ainda confiando que estava construindo algo que importava. Mais ligações revelaram o mesmo padrão. Nas minhas costas, reuniões agendadas, informações coletadas, relacionamentos investigados em busca de fraquezas ou áreas onde eu poderia ser dispensado. No final do dia, eu confirmei que pelo menos 6 das minhas principais contas tinham sido apresentadas secretamente a representantes da Capital Vértice, todos sob o disfarce de consultores estratégicos ou consultores do setor. Finalmente, enviei uma mensagem de texto de volta para Henrique Silva. Nenhuma reunião necessária. Eu entendo completamente a situação da Veritas. Sua resposta veio rapidamente. Foi uma decisão de negócios, Rafael. Nada pessoal, mas era pessoal. 9 anos construindo relacionamentos, sabendo os nomes dos filhos dos clientes e seus locais de férias, atendendo ligações nos fins de semana e feriados, tudo reduzido a um impedimento para transações corporativas. Fechei meu laptop e olhei para o horizonte de Cidade Nova do meu novo escritório. A vista era diferente aqui, mais clara de alguma forma. A Ascendência Corp já havia assinado contratos com 11 dos meus antigos clientes, representando quase 5 milhões de reais em receita anual. E mais estavam por vir. Não porque eu os estava recrutando, mas porque neste negócio a confiança segue as pessoas, não os logotipos ou estratégias corporativas.
Velox Corp não tinha apenas perdido um vendedor. Eles tinham perdido a base sobre a qual seu crescimento foi construído, e ainda não entendiam completamente o porquê. 3 semanas depois de entrar na Ascendência Corp, recebi um convite para falar na Valor em Consultoria Financeira. O tema do painel: Construir fidelidade do cliente em um mercado transacional. A ironia não passou despercebida por mim. Eu aceitei, não por ego ou exposição, mas porque eu sabia quem estaria naquela audiência. Colegas do setor, clientes em potencial e, mais importante, a equipe de liderança restante da Velox Corp. Henrique nunca perdeu esta conferência, nem os membros do conselho. Enquanto isso, Ascendência Corp me deu recursos que Velox Corp nunca ofereceu. 2 analistas dedicados, suporte de marketing e, mais crucialmente, parceria em patrimônio líquido. Cada cliente que eu trouxe não era apenas uma comissão. Era construir algo que eu possuía parcialmente. Passei 1 mês me preparando para a conferência, não com slides chamativos ou anedotas ensaiadas, mas com dados. Trabalhando à noite com meus analistas, compilei métricas de desempenho para cada cliente que me seguiu de Velox Corp para Ascendência Corp. Os resultados foram inegáveis. O tempo médio de resposta do serviço foi reduzido em 53%. Os custos de implementação foram reduzidos em 30%. As pontuações de satisfação do cliente aumentaram em 22 pontos. Não era só sobre mim. Era sobre provar o que aconteceu quando as empresas valorizaram relacionamentos em vez de transações. Na manhã da conferência, revisei minhas anotações uma última vez. Nenhuma revelação dramática, sem citar nomes, apenas fatos e resultados. Profissional, medido e devastador. Ao entrar no salão de baile do hotel, avistei Henrique imediatamente, reunido com 2 membros do conselho perto da estação de café. Seu rosto se contraiu quando ele me viu. Eu assenti educadamente e segui em frente. O painel de discussão começou com perguntas padrão sobre tendências de mercado e ruptura tecnológica. Quando foi minha vez, eu falei claramente sobre o que os clientes realmente valorizam. Em uma era onde tudo é automatizado e digitalizado, a responsabilidade pessoal se tornou a mercadoria mais rara. Eu disse: as empresas frequentemente confundem relacionamentos com clientes com ativos da empresa. Eles não são seus. São acordos de confiança entre indivíduos que precisam de reforço constante. Apresentei meus dados sem mencionar Velox Corp pelo nome. Apenas estudos de caso de clientes que mudaram de empresa e viram melhorias imediatas. A lição não é sobre pacotes de retenção ou contratos obrigatórios. Concluí que se trata de entender que, quando você trata os gerentes de relacionamento como peças intercambiáveis, os clientes mostrarão exatamente o quão errada essa suposição é. Durante a sessão de perguntas e respostas, um membro da plateia, um jovem analista que eu não reconheci, fez a pergunta que todos estavam pensando. Sua mudança recente da Velox Corp para a Ascendência Corp, junto com vários clientes importantes, não é exatamente o cenário que as empresas temem quando consideram quanta autonomia dar aos gerentes de relacionamento? A sala ficou em silêncio. Eu podia sentir os olhos de Henrique, me incomodando do outro lado da sala. Essa é uma pergunta justa, respondi. Mas considere a alternativa. A Velox Corp perdeu aqueles clientes não porque eu os aceitei, mas porque eles não conseguiram entender o que aqueles clientes realmente valorizavam. Ninguém me seguiu apenas por lealdade pessoal. Eles seguiram porque suas necessidades eram consistentemente melhor atendidas por meio da minha abordagem de serviço, uma abordagem que meu antigo empregador decidiu que não estava, mas alinhada com sua direção. Fiz uma pausa e fiz um breve contato visual com Henrique. Toda empresa tem o direito de mudar de direção, e cada cliente tem o direito de decidir se essa nova direção atende aos seus interesses. O mercado é brutalmente eficiente dessa forma. Depois do painel, mais 3 antigos clientes da Velox Corp me abordaram. No final da conferência, Roberto Almeida assinou cartas de intenções com 5 novas contas, representando outros 2,7 milhões de reais em receita anual. Naquela noite, verifiquei as notícias financeiras. A Velox Corp havia anunciado uma reestruturação.
Marcos Pereira estava buscando outras oportunidades. A aquisição da Veritas estava oficialmente morta. Suas ações caíram outros 8%. Fechei meu laptop sem nenhum traço de satisfação ou triunfo. Apenas a certeza silenciosa que vem de ser provado certo da maneira mais definitiva possível pelo próprio mercado. A lição havia sido entregue. Se eles aprenderiam com isso, não era mais minha preocupação. 6 meses após minha demissão, eu estava na maior sala de conferências da Ascendência Corp, cercado pela minha equipe e pela liderança da empresa. Na tela atrás de mim, um único slide exibia nossos resultados trimestrais. 8,4 milhões de sócios em novos negócios, 70% de antigos clientes da Velox Corp. O próprio Roberto Almeida levantou um copo para a melhor aquisição que já fizemos. E nem precisamos comprar uma empresa para obtê-la. Risadas educadas percorreram a sala. Eu sorri, mas não participei. Isso não era sobre celebração para mim. Era sobre validação. Meu telefone vibrou com um alerta de notícias. A Velox Corp anuncia transição de CEO. Henrique Silva deixa o cargo. Em meio a desafios contínuos de receita, coloquei o telefone de volta no bolso, sem mostrar a ninguém. Algumas vitórias não precisam de público. Mais tarde naquela tarde, recebi um e-mail de Camila Figueiredo, a jovem mulher que Marcos tentou posicionar como minha substituta. Fui demitido junto com a maioria da equipe de vendas. Alguma chance de a Ascendência Corp estar contratando? Encaminhei para o RH com uma nota. Vale a pena entrevistar, não é culpa dela, o que aconteceu. Quando eu estava saindo do escritório, minha assistente me entregou um envelope que havia sido enviado por correio. Dentro, havia uma nota escrita à mão de Henrique Silva. Você estava certo. Eu coloquei a transação acima do relacionamento. Custou tudo à empresa. Se você estiver disposto a tomar um café, eu apreciaria a chance de me desculpar pessoalmente. Dobrei o bilhete e coloquei no bolso do meu casaco. Talvez algum dia. Ainda não. Naquela noite, dirigindo para casa, passei pelo prédio da Velox Corp. A placa estava sendo removida da fachada. O jornal de negócios local havia relatado que eles estavam reduzindo o tamanho para um escritório menor nos subúrbios. Eu não diminui a velocidade. Não tirei uma foto. Apenas dirigi, olhando para a vida que eu estava construindo em meus próprios termos. 1 ano depois de Marcos ter deslizado aqueles papéis de rescisão sobre a mesa de conferências, assinei os documentos finais, me tornando um sócio pleno da Ascendência Corp. A empresa cresceu 34% desde minha chegada. Meu portfólio de clientes agora representava quase 20 milhões em receita anual. Fechei a pasta Manila contendo o acordo de parceria e olhei pela janela do meu escritório para o horizonte de Cidade Nova. Os mesmos edifícios, a mesma cidade, mas todo o resto havia mudado. Carla Santana entrou com 2 xícaras de café. Assinado. E oficial, disse ela. Eu balancei a cabeça. Assinado e oficial. Ela sentou na minha frente, estudando meu rosto. Você não parece tão feliz quanto eu esperava, disse. Só de pensar na Velox Corp. Eu balancei a cabeça sobre o que estou construindo aqui, sobre fazer certo desta vez. Naquela manhã, eu tinha aprovado a contratação de 3 novos gerentes de contas. Todos com a mesma estrutura de participação nos lucros que eu tinha negociado para mim. Ninguém construiria algo aqui apenas para tê-lo tirado. Esse foi meu primeiro ato como parceiro. Meu telefone vibrou. Fábio Almeida sobre a parceria. Parabéns. Sabia que você pousaria em seus pés. Graças a clientes como você, eu disse. Não, ele corrigiu. Graças a você ser quem você é, nós apenas seguimos o valor. Depois que desligamos, peguei o porta-retratos que Carla Santana tinha me dado no Natal passado. Uma citação, simples em papel vegetal. A melhor vingança é um sucesso massivo. Coloquei-o de volta na cristaleira com a face para baixo. Aquele capítulo estava encerrado. Peguei meu calendário e marquei um almoço com Henrique Silva. Não para me gabar, não para reviver o passado, mas porque às vezes o passo final para seguir em frente é liberar o peso do que aconteceu antes. Desliguei meu computador. Peguei minhas chaves e saí para encontrar Carla.
Tínhamos ingressos para a apresentação da banda do nosso filho, algo para o qual eu não teria tido tempo na minha vida anterior. Algumas perdas abrem caminho para vitórias melhores. Alguns incêndios queimam o que precisa ir. Eu nunca tive tanta certeza disso quanto hoje.